1 Reis 18, eu quero ler do 30 ao 39, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei segunda vez, e fizeram. Disse mais: Fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também a água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a sua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, Senhor, és o Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então o fogo caiu. Repita comigo: o fogo caiu. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pai querido, amado, em nome de Jesus, tu és Deus, tu és o Senhor Deus, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus dessa passagem. Tu és Deus, e tu és um Deus grandioso, que se tornou o nosso Pai, através daquela obra da cruz, através daquela obra maravilhosa da cruz. Por isso, Pai querido, nós queremos te honrar essa noite, e dizer que nós te amamos, e reconhecemos que tu és soberano, e augusto, e governa sobre toda a terra e também sobre as nossas vidas. A ti, querido Jesus, nosso irmão mais velho, a ti também toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te amamos neste lugar, não há ninguém igual ao Senhor. O Senhor se entregou naquela cruz por amor ao Pai, por obediência ao Pai, mas também por amor a nós, e nós somos gratos a ti. E a ti, Espírito Santo, por favor, uma vez mais seja livre aqui, abrindo o nosso entendimento, ministrando as nossas vidas, capacitando-nos para uma nova caminhada na sua presença. Capacita-nos, Espírito Santo, a entender essa palavra. Trabalhe conosco essa noite. Quanto a mim, eu quero me despir de toda a sabedoria humana e quero clamar a ti, em nome de Jesus. Capacita-me a ministrar a palavra, porque essa palavra é maior do que eu. Eu te peço, Senhor, seja bem-vindo e mova-se em nosso meio, para a glória do Senhor. E nós oramos no bendito nome, todos, no seu bendito nome, Jesus, e todos dizem. Como eu disse, é um texto muito conhecido que nós já ministramos aqui várias vezes, com outros enfoques. E o texto fala sobre o profeta Elias. E naquele dia, nesse dia, se nós lermos o contexto, nós vamos ver que depois disso ele matou 450 profetas de Baal. E naquele dia, ele disse ao povo de Israel, ele disse ao mundo todo, e ele disse ao próprio inferno: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Se nós lermos o contexto, nós vamos ver isso que eu estou falando. E a palavra diz que Deus respondeu, não só com fogo, mas depois com uma grande chuva, que nós até cantamos aqui. Eu sou uma pessoa que não me contento com pouco. Nada me contento com pouco. Eu sei que Deus derramou uma unção sobre mim, para mim é pouco. E se Ele não derramou mais, é por culpa minha, não é por culpa dele, porque Ele é de infinito e Ele sempre dá mais.
Se Deus é ad infinito, tem coisas grandes, essas coisas grandes é para mim, eu quero buscá-las. Se Deus respondeu uma oração de Elias, Deus pode responder a minha. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus respondeu a uma oração de Elias, nesse nível, Ele pode responder a minha oração também nesse nível. Se Deus foi com Elias, Deus também é comigo. Então tudo que eu preciso entender, o que é que eu preciso para que a minha oração seja respondida neste nível. Porque às vezes a gente faz uma oraçãozinha simples para algo simples e então as coisas acontecem. Mas existem coisas que às vezes nós estamos buscando e nunca acontecem. Então, se Deus respondeu neste nível para Elias, Ele pode responder neste nível para mim. Tudo que eu preciso, por que Deus respondeu nesse nível para Elias? O que foi que Elias fez para que houvesse uma manifestação do fogo, de uma resposta tão sobrenatural? E quando eu analiso esse texto, eu vejo instruções sobrenaturais tremendas, que se nós observarmos, se nós entendermos, certamente Deus se manifestará a nós também, da mesma forma como Ele se manifestou a Elias. E o que foi que Elias fez? Elias, antes de Deus responder esta oração a Elias, Elias fez 3 coisas, que se tornaram 3 princípios, que têm um alto peso espiritual. Repita comigo, um valor espiritual muito alto. E é sobre isso que eu quero falar. A primeira coisa que Elias fez, que é um tópico que eu já usei, Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Eu já usei esse tópico, mas a fundamentação desse tópico, nós vamos trazer um novo raciocínio e uma nova forma de pensar, e vamos extrair novos ensinos desse texto. A primeira coisa que Elias fez, foi restaurar um altar que estava em ruínas. Repita comigo, Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Onde está isso? Verso 30 que nós lemos. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar essa noite. Esta é a base do cristianismo. Fala para o seu vizinho aí, é a base do cristianismo. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando do alicerce da nossa fé. Esta é a base do cristianismo. Deus quer restaurar o altar do nosso coração. Deus quer restaurar o altar da nossa vida. Esta é a base do cristianismo. Essa é a velha mensagem que nos leva à cruz. E por favor, acompanhe comigo. Na velha aliança, do que era feito o altar? Repita comigo, de pedras. Mas hoje nós não estamos mais na velha aliança. Hoje nós estamos na nova aliança, uma nova aliança feita no sangue de Jesus, mas o princípio espiritual é o mesmo, porque da mesma forma que o altar da velha aliança precisava ser restaurado antes que Deus se manifestasse, na nova aliança, o altar da nossa vida, do nosso coração, precisa ser restaurado antes que Deus se manifeste. Queridos, eu vim para falar algumas coisas aqui. Eu não sabia quem estava aqui, e eu vou falar tudo aquilo que Deus mandou eu falar. Então não deixa Deus falar assim, o pastor está mandando recado para alguém. Estou mandando recado para ninguém, não sei o que está acontecendo com ninguém. Amém, queridos? Nós temos tirado as quintas-feiras para trazer um alimento um pouquinho mais sólido, de domingo um pouquinho mais ralinho. Então vamos lá, aperte o cinto aí. O princípio é o mesmo na velha aliança e na nova aliança. Na velha aliança o altar precisa ser restaurado. Na nova aliança o altar precisa ser restaurado. Veja só, diz a palavra, Ezequiel 11:19. Dar-lhes-ei um só coração. Vocês têm um versículo aí, né? Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo colocarei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Do que era feito o altar no Velho Testamento? Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Restauração do altar. Ezequiel 36, 26, 27. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Aleluia. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos e os observareis.
Ele quer restaurar um altar. E para que serve um altar? Eu tenho uma boa notícia para você. O altar serve para morrermos nele. Obrigado por 2 amém, 1 glória a Deus. Para que serve o altar? Para morrermos nele, para o ego morrer nele, para a carne morrer nele. Para que serve o altar? Para o eu morrer nele, para que as minhas razões pessoais não venham a prevalecer. Para isso que serve o altar. Esta é a mensagem da cruz: arrependimento, conversão, mudança, metanoia. Deixar os valores do mundo, andar nos valores de Deus, coração restaurado para que haja salvação. É a mensagem da cruz. A cruz, o que era a cruz? A cruz era um instrumento de execução. Repita comigo: execução. Era um lugar de morte. O altar é um lugar de morte para o eu, para o ego. Para quê? Para que nós possamos ser totalmente transformados e entrarmos num lugar de pureza. Repita comigo: pureza, mansidão e humildade, independentemente das circunstâncias. Repita comigo: pureza, mansidão e humildade, independente das circunstâncias. É para isso que serve o altar, para que possamos morrer nele. Esse altar precisa ser restaurado. Ouça, é Deus trocando um coração de pedra e colocando em nós o coração dele. Ele falou assim: eu colocarei em vós o meu espírito. Podemos ter o coração dele. Na nova aliança devemos viver para Cristo. Acompanhe comigo Gálatas 2, olha o que o apóstolo Paulo diz, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Morri nele. Logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só o que o próprio Jesus disse, Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a sua cruz, sim, a si mesmo, morra para você mesmo, negue os seus desejos pessoais, renuncie a sua carne, o seu ego, o seu eu, tome a sua cruz, restaure o seu altar, lugar de morte, para que você possa me seguir. Dia a dia, negar a mim mesmo. Sabe por que muitas vezes não experimentamos o melhor de Deus? Sabe por que muitas vezes Deus não responde a nossa oração numa profundidade que nós precisamos, como respondeu para Elias? Porque estamos cheios de nós mesmos. Já que não teve nenhum amém, obrigado pelo silêncio. É porque estamos cheios de nós mesmos. Então Deus não pode responder enquanto o altar não for restaurado. Sabe, irmãos, muitos preciosos, irmãos preciosos, queridos, muitas vezes chega para mim e fala assim: olha, eu tenho buscado a Deus e nada acontece. Olha, eu tenho orado e nada acontece. Deus tem me ensinado algo. Por favor, esquece todo mundo que está do seu lado, foca-se na palavra, aquilo que o Espírito Santo quer falar no seu coração, e presta atenção no que eu vou dizer. Eu tenho aprendido algo. Muitas vezes as pessoas têm buscado e têm passado tanta dificuldade no seu trabalho, nas suas empresas, na sua família, nas suas finanças, no seu chamado, nos seus negócios, e nunca conseguem romper. Por quê? Deus tem me ensinado algo. Existem muitos altares em nossas vidas, familiar, e às vezes colocamos no altar de Deus um familiar que não é para colocar. Existem muitos altares em nossa vida, familiar, ministerial, finanças, área espiritual, sentimentos, ministério, sonhos, tantas coisas. Se todas essas áreas nós aprendermos a colocar no altar de Deus, para que Ele governe, se nós deixarmos para que Ele governe, para que Ele tenha domínio sobre esses altares, nós seremos abençoados.
Mas se em algum desses altares Deus não governar, Deus não tiver domínio, é aqui que o diabo vai atacar. Então é nas trevas. O diabo está amarrado nas trevas, ele só pode atuar em trevas. Então onde não há domínio da luz, ele pode dominar com as trevas. É onde ele prende as pessoas. Se em alguma área da nossa vida, no sentimento, numa falta de perdão, numa mágoa, numa confusão, numa falta de comunhão, numa fofoca, em alguma área da nossa vida que tem trevas, se é ali que Deus não pode brilhar a sua luz, é nessa área, desse altar, em que o diabo vai dominar com as suas trevas. Deus não pode responder a oração, porque o altar está em ruínas. O altar não está edificado. Por isso que nós precisamos uma autoanálise, examinar a nós mesmos com temor e com temor. Será que Jesus está governando mesmo a minha vida? Será que o meu coração é totalmente dele? Será que ele já governa em todas as áreas da minha vida? Ou será que tem alguma área da minha vida que ele não governa ainda? Será que o meu coração já se parece com o coração dele? Será que eu tenho andado no lugar de pureza, mansidão e humildade? Você consegue olhar para Jesus e ver outra coisa além de pureza? Você consegue olhar para Jesus e ver ele perder a mansidão? Você consegue olhar para Jesus e ver ele arrogante? Não. O meu espírito eu colocarei em vós. Eu vou tirar um coração de carne, de pedra, vou dar um coração novo para vocês. Se queremos que a resposta venha como veio para Elias, nós temos que primeiro restaurar esse altar. Eu tenho analisado a minha vida, queridos, e eu tenho visto que eu sou muito falho. E eu tenho nessas últimas 3, 4 semanas, eu voltei a orar em línguas como eu orava antes. E parece que Deus começou a mostrar o Alfredo para o Alfredo mesmo. Por que as pessoas param de orar em línguas? Porque Deus mostra o Alfredo para o Alfredo mesmo, o Valdemir para o Valdemir mesmo, a Juliana para a Juliana mesmo. E isso mostra conflitos, porque mostra áreas da nossa vida e que não é Jesus que está dominando. Então mostra que eu sou arrogante, orgulhoso, prepotente, que eu tiro sarro em todo mundo, que eu não sou submisso coisa nenhuma. Começa a trazer conflitos, então as pessoas param. Porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, e a edificação vem quando eu me enxergo, e sou a mim, e olho para mim mesmo. Então, numa dessas viagens que eu fiz, teve um dia que nós oramos em língua, acho que umas 8, 9 horas seguidas. Foi um negócio doido. E eu comecei a olhar, eu preciso mudar. E o Senhor falou assim, cara, precisamos fazer uma obra aí dentro. Então eu tenho visto que eu sou muito falho. E como aqui não tem ninguém diferente, todos nós somos iguais, o que nos diferencia é só a função que exercemos no reino. O resto nós somos tudo farinha do mesmo saco. O único que não tem falha aqui é o Senhor, que está aqui. Todos nós temos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho falha numa área, você tem outra, o outro tem outra. Todos nós temos. Então todos nós precisamos de uma autoanálise. E alguma área da nossa vida, ver qual é o altar que precisa ser restaurado, que está em ruínas. Então, querido, todos nós temos falha, mas se pedirmos a Ele, Jesus virá. Cantamos aqui. Ele virá se pedirmos e nos ajudará, sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, e Ele vai iluminar a área da nossa vida que Ele não está governando. Ele vai iluminar a área da nossa vida que está em trevas, e Ele vai nos ajudar, querido, a restaurar o altar que está caído, que está em ruína. E isto é uma batalha diária, sem trégua, sem fim, mas não importa, todos os dias
o Espírito Santo nos ajuda. Todos os dias o Senhor nos toma pela sua mão. Por isso hoje Ele diz assim: não desista, eu sou contigo. Tenha coragem, tenha bom ânimo, se entregue a mim, eu sou o seu socorro bem presente. Se você quer intimidade com Deus, se você quer crescer em Deus, se você quer andar na presença de Deus, se você quer entrar num lugar novo na presença de Deus, o inferno não pode te parar e nem te impedir, porque o Espírito Santo te ajuda. Ele vai te ajudar e você vai vencer. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos é restaurar o altar que está em ruínas. Aquelas áreas em que a luz da palavra não está brilhando. O texto mostra que havia uma grande necessidade, e diante dessa grande necessidade, Elias orou. E Deus respondeu, primeiro com fogo, depois com aquela grande chuva. Eu vou pular essa parte do fogo e da chuva, porque senão nós vamos sair daqui muito tarde. Talvez uma outra ministração a gente fala do fogo e da chuva. Mas Elias orou e Deus respondeu com o fogo e com a chuva. Mas trazendo para nós, todos nós nos deparamos com necessidades, as mais diversas, nas mais diversas áreas. E tudo que nós queremos é orar e a resposta vir imediatamente. Às vezes até acontece, querido, mas a maioria das vezes não. Por quê? Talvez a resposta de Deus esteja à espera de algumas lágrimas de arrependimento. Talvez a resposta de Deus esteja esperando alguma decisão de arrependimento. Talvez a resposta de Deus esteja esperando um coração quebrantado, humilde, faminto, sedento, temeroso pelo Senhor. Talvez a resposta de Deus esteja esperando uma mudança de atitude, um tempo prolongado na presença dEle, uma adoração contínua, uma oração perseverante. Talvez a resposta de Deus esteja esperando algo nosso. Não é que Deus está limitado e precisa de tanto tempo para fazer, é que às vezes nós precisamos de mais tempo para que se faça em nós. Então, Deus vai demorar mais tempo para responder, mas quando eu me entrego rapidamente, Deus responderá mais rápido. Tudo que nós precisamos é reedificar, restaurar, reconstruir o altar da nossa vida que está em ruínas. Às vezes erramos, falhamos, pecamos, precipitamos, ficamos nervosos, falamos o que não devíamos, agimos o que não devíamos, ouvimos o que não devíamos, associamos com quem não devíamos, falamos demais, ficamos com pessoas erradas, permitimos sentimentos errados, ficamos magoados, feridos, machucados. Às vezes fazemos tantas coisas, então o Espírito Santo precisa começar tudo do zero. O interessante é que nós cantamos aqui também sobre vaso, né? É como se fosse um vaso na mão do oleiro, barro na mão do oleiro, né? Está lá fazendo, está quase bonitinho, quebrou. Aí, o que ele faz? Joga fora? Ele começa tudo de novo. Ei, o Espírito Santo está pronto para começar tudo de novo contigo. Às vezes está quase concluído, quebra, não tem importância, ele começa tudo de novo com você. Ele é longânimo. Ele está pronto para começar tudo de novo com você. Hoje ele diz, não desista, eu sou contigo. Até quando? Até que ele te apresente como uma obra completa diante do Pai. Talvez alguém diga assim, pastor, errei muito, fiz tudo errado, desobedeci, me afastei, fiz coisas, como diz, né, a minha avó falava assim, coisas do arco da velha. Fiz coisas do arco da velha, fiz coisas erradas, fiz coisas de tudo quanto é tipo, não importa. Se houver arrependimento, o Espírito Santo está pronto para recomeçar com você. Às vezes nós oramos, vamos ao culto, esperamos que a coisa mude, e o diabo vem e fala assim, vai piorar, não adianta nada, a situação só está pior, mas o Senhor não desiste de você. Fala isso para o seu vizinho, Deus não desiste de você. Agora fala para ele, é aquele que começou a boa obra na sua vida,
há de concluí-la. Não desista. Apenas decida restaurar o altar. Primeira lição: Deus não responderá a oração em que o altar está em ruínas. Segundo, Elias fez um rego em volta do altar e abriu uma vala. Eu já falei sobre isso também, mas nós vamos trazer um novo enfoque. Aqui fala de separação, isso eu já falei. E como eu disse, eu disse certa vez aqui acerca de Moisés. Quando ele desceu do monte, é como se ele tivesse passado um risco no chão. Quem é pelo Senhor, do lado de cá. Os demais, do lado de lá. Do lado de cá, viveu. Do lado de lá, morreu. É como se Elias tivesse feito isso. Olha, do lado de cá, quem quer relacionamento com Deus. Os demais podem ficar para o lado de lá. Lembra o que Jesus disse? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar com a motivação de viver, de praticar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que foi que Deus fez com Elias? Se manifestou ali. Lembra que lemos? Ou seja, a manifestação de Deus é para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. E quem são os que amam a Deus? Os que guardam os seus mandamentos para se separar do mundo e viver a palavra de Deus. É sobre esses que vai ter a resposta da oração. É nesses que haverá a manifestação do poder de Deus. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento diz o quê? Sede santos. Deus é santo. E ele fala, sede vós também santos. Ser santo, separar-se. Podemos definir de tantas formas, né? Separar-se. Separar-se do mundo, dos valores do mundo, para guardar a palavra e viver na presença dele. Quando você restaura o altar, tópico 1, o Espírito Santo vem e fala, agora você se separa. Agora você não se misture com certas conversas, com fofocas, com valores do mundo. Você não se misture com coisas que não há santidade de Deus. Em outras palavras, isso veio assim do céu e eu escrevi, eu quero ler do jeito que eu escrevi. Em outras palavras, o nível de resposta de Deus às nossas orações está intimamente ligado ao nível da nossa separação do mundo. Está intimamente ligado ao nível da nossa separação dos valores do mundo. Está intimamente ligado com o nível da nossa separação do pecado. Estou rindo de você aí? É que você está rindo aí, tem uma galerinha atrás de você até vermelha. Eles estão falando assim, a mina precisa se separar dessas coisas. Fala de novo, a frase. O nível de resposta de Deus às nossas orações está intimamente ligado ao nível da nossa separação do mundo, dos valores do mundo e do pecado. O nível da nossa separação vai ser o nível do poder. Separamos pouco, poder raso. Separamos muito, poder forte. Elias fez um rego, o que ele fez? Estou separando. Separação. Quantos entendem o que eu estou falando? Veja, talvez você está vindo agora para a igreja e se olha e fala assim, poxa, eu estou cheio de erros, de falhas, de fraquezas. Não importa, Deus está contigo, nós te ajudaremos, o Espírito Santo te ajudará. É um processo, leva tempo, não desista. É um processo, você vai caminhar, vai cair um pouquinho, vai levantar, vai caminhar. É um processo, não desista. O Espírito Santo é contigo, nós vamos te ajudar. Deus está trabalhando na sua vida. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quer que eu repita? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, para aqueles que estão servindo, seja no altar, na obra, Deus requer santidade. Deus não vai ter tanta paciência.
Deus não vai ter tanta longanimidade. Deus até tem, Deus até dá oportunidades, mas Deus requer santidade. Se você está apto para servir, então primeiro tem que ser feito em você. Se você está servindo, Deus requer separação, Deus requer comprometimento, Deus requer comunhão com todos. Não podemos fazer panelinhas. Deus vai requerer isso de nós, hein? Deus vai requerer isso de nós. Depois lá na glória, o pastor não avisou. Deus não está contente com panelinhas. Eu só misturo aqui, eu não misturo lá, não misturo lá, não misturo lá. Deus vai requerer isso de nós. Ele exige unidade. A comunhão é o caminho para a unidade. Não tem unidade sem comunhão. Deus vai querer de nós o quê? Que nós tenhamos comprometimento com os cultos. Querido, eu estou vendo a ausência de muitos líderes aqui. Só o pastor Hamilton justificou a ausência dele. Deus vai requerer comprometimento com os cultos. Sabe, Deus vai requerer. Deus exige isso. Sob pena de nós mesmos sermos afastados do nosso próprio chamado. Não que Deus retire, eu não acredito que Deus retire, porque quando nós decidimos voltar, Ele nos dá outra chance. E muitos dentro das igrejas, ao redor da terra, não entendem isso. Deixa eu te mostrar algo. Aperta o cinto que eu vou aprofundar um pouquinho mais agora. Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que coisas essenciais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Certa vez eu brinquei aqui, falando sobre esse texto. Esse foi o primeiro concílio das Assembleias de Deus. Foi a primeira reunião dos apóstolos, dos líderes, para tomar algumas decisões. Havia muitos cristãos lá. Então, no contexto, a igreja tinha algumas dúvidas. E aí, o que nós vamos fazer com os gentios? Vamos circuncidar ou não? Então, os líderes se reuniram. Pedro estava nessa reunião, Paulo estava nessa reunião, Tiago estava nessa reunião, Barnabé estava nessa reunião. Lê o texto todo que você vai ver. E tantos outros líderes e cristãos estavam nessa reunião. E depois de todo o debate deles, depois de toda a discussão no bom sentido acerca do tema de santidade, de sair-se, de fugir do pecado, depois de tudo isso eles chegaram a uma conclusão, baseada em 3 princípios. Primeiro princípio, abster-se da contaminação dos ídolos. Por favor, abra o entendimento. Abra o entendimento sobre o que eu vou falar aqui, porque a coisa vai pegar um pouco. Abster da contaminação dos ídolos. Quando eu falo de um tópico desse, olha, não é para ter comunhão com ídolo. A maioria das pessoas, como eu mesmo já pensei um dia, isso não é comigo, eu sou crente, eu não tenho mais imagem de escultura, eu já saí do catolicismo há muito tempo, como eu já saí há muito tempo, então eu não tenho mais essa questão de santo, eu não acendo mais vela, eu não tenho mais isso na minha vida. Mas será que é isso que o texto está falando? Vamos aprofundar um pouco? Os pagãos, eles ofereciam sacrifícios ao seu Deus, Deus letra minúscula, Júpiter, Marte, Baal, Ísis. Eles ofereciam o seu sacrifício aos seus deuses, e atrás de cada um desses deuses havia espíritos malignos correspondentes a cada um. Os pagãos faziam isso. Então, os pagãos acreditavam o quê? Se eles pegassem o dinheiro e comprassem algo acerca do seu ídolo, ele estava tendo comunhão com aqueles espíritos que estavam atrás deles. Se eles comessem uma carne sacrificada a ídolos, eles estavam tendo uma comunhão, um relacionamento com os espíritos que estavam atrás desse ídolo.
Se eles faziam alguma coisa para o seu ídolo, eles estavam tendo comunhão com os espíritos malignos que estavam por trás desse ídolo. E como que isso se aplica a nós hoje? Se vamos ao cinema, se compramos o bilhete do cinema, querido, eu não sou religioso, vocês me conhecem bem. Se nós compramos o ingresso do cinema e vamos assistir determinados filmes impróprios, com cenas promíscuas, nós mantemos comunhão com os espíritos que estão por trás disso. Se nós gastamos o nosso dinheiro, a nossa energia, para ir em shows mundanos, baladas, show sertanejo, rock, MPB, não importa qual é o espírito que domina aquele ambiente. Se nós usamos por livre e espontânea vontade a decisão de ir lá no show de alguém aí, bares, se compramos esses determinados CDs, com esse tipo de música, se navegamos em determinados sites, nós estamos mantendo comunhão com esses ídolos. Se a mulher se veste sensual, mostrando aquele decotão generoso, mostrando as suas lindas pernas torneadas, cara, eu não estou falando nada de que você não pode cuidar do seu corpo, acho até que você deve. Eu estou falando de se vestir sensualmente, para mostrar o seu corpo de forma sensual. Entenda o que eu estou falando. Não estou falando que a mulher não pode usar um short, não pode usar uma saia, não estou falando nada disso. Eu estou falando da sensualidade. Ela está se relacionando e mantendo comunhão com aquele espírito de sensualidade lasciva que está por trás disso. Quando entramos na igreja para cultuar a Deus e começamos a dar ouvido a fofocas, começamos a ouvir pessoas falar pelas costas, falamos pelas costas de pessoas. Se nossa casa, falamos pelas costas de pessoas. Se no nosso ambiente de trabalho, falamos pelas costas de pessoas. Se nós começamos a criticar líder, criticar irmão, reproduzir falhas, reproduzir pecado dos irmãos, nós estamos mantendo comunhão com os ídolos, espíritos malignos de confusão, contenda e divisão que está por trás disso. E o concílio lá falava, abstenha-se de ídolos. Sabe, querido, dependendo do que fazemos, onde vamos, o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, mantemos comunhão com tudo que há no mundo: inveja, rancor, mágoa, orgulho, lascívia, avareza, ofensas e, consequentemente, com os ídolos, espíritos malignos que está por trás disso. Quantos entendem o que eu estou falando? Se somos filhos de Deus, temos que manter unidade e comunhão com Deus. Se eu estou no avião, pulei de paraquedas e caí num show de heavy metal, tudo bem. Mas se eu decidir ir lá, eu estou mantendo comunhão com o ídolo que está lá. Quantos entendem o que eu estou falando? Oi? A minha esposa, além de linda, maravilhosa, é sábia e muito oportuna. Ela diz que tudo é espiritual para os espirituais. Os carnais carnalizam. Os espirituais espiritualizam. Os emocionais emocionalizam. Quando nós usamos o nosso dinheiro que Deus nos deu, abençoado por Deus, que deveria ser para a glória de Deus, para servir ao reino de Deus, e usamos em coisas que não tem nada a ver com Deus. Não estou falando de coisas que nós precisamos, uma viagem de descanso, roupa, o seu aluguel, a sua comida. Não estou falando de coisas assim. Eu estou falando de coisas pecaminosas. Nós estamos pegando aquilo que é a bênção de Deus, que é a luz, e entregando nas trevas. Estamos mantendo comunhão com os ídolos, espíritos malignos que estão por trás disso. Lição que eu tiro aqui: Deus não responderá a oração de quem mantém comunhão com espíritos malignos. Deixa eu correr, que eu estou mais ou menos na metade da mensagem.
Não, brincadeira, rapidinho, segura as pontas aí. Abster do sangue, segundo princípio lá que os líderes chegaram à conclusão, abster-se do sangue da carne de animais sufocados. Eu vou ser bem rápido aqui, tá? Basicamente falando a mesma coisa. Sangue diz respeito a outro homem. Lembra dos 10 mandamentos? Os 4 primeiros mandamentos diziam a respeito do homem e a Deus. Os outros 6 mandamentos diziam a respeito ao homem e outro homem. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, essas coisas assim. Então, observe aqui, está falando do sangue, está falando do comportamento e das atitudes que nós temos com o nosso próximo, amando ele ou não, tendo amizade com ele ou não, tendo afinidade com ele ou não. A nossa atitude com o nosso próximo vai determinar se Deus vai responder a nossa oração ou não. Forte, né? O que Jesus fala? Que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. O nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes pode ferir, machucar, matar pessoas. Daí o sermão do monte falando de mansidão, humildade, essas coisas. Carne, Deus não vai responder a oração de quem causa sofrimento ao próximo, querido. Carne de animais sufocados tem a ver com o Calvário. A figura do Calvário, a figura da cruz, a figura de Cristo na cruz. Veja, animais sufocados, o cordeiro que foi sacrificado por nós. Vejam, os judeus, quando eles sacrificavam um animal, eles sacrificavam num único golpe. Por quê? Para não trazer sofrimento para o animal. Jesus, ele foi crucificado, sacrificado com muitos golpes. Ele sofreu por nós. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos discernir o corpo e não causar sofrimento a ninguém. Deus jamais responderá a oração nesse nível de pessoas que causam sofrimento no seu próximo, seja emocional, físico, seja qual for. Forte, né? Terceiro princípio, se abster de relações sexuais ilícitas, o que mais tem perdido pessoas nas igrejas. E aqui está falando do quê? Quer ficar bravo comigo? Pode ficar. Está falando de adultério, está falando de fornicação, sexo fora do casamento, está falando de homossexualismo, que é a abominação a Deus, está falando de promiscuidade sexual, está falando de materiais pornográficos, está falando de casais que pegam vídeos para manter relação diante deles. O leito sem mácula. Deus não vai responder a oração de quem tem uma vida sexual ilícita. Pela graça e misericórdia dele, alguma coisa ele faz. Mas eu estou falando daquela oração no nível de Elias. Eu estou falando de um nível de oração profunda, onde nós podemos ter a resposta. Deus jamais vai responder esse tipo de oração de quem pratica essas coisas. Voltando lá para 1 Reis capítulo 18, o verso 33 e 34 fala de duas coisas. Aqui o terceiro princípio, não do concílio, mas do que nós estávamos falando. Elias colocou lenha no altar. Repita comigo, lenha no altar. O verso 33 fala assim: então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha, sobre o altar. E aqui também é uma tipologia do Calvário. Nós não podemos deixar de pregar a cruz, nós não podemos deixar de lembrar do sacrifício da cruz, da obra redentora e da morte de Jesus no nosso lugar. Olha o que diz esse versículo: o cordeiro estava cortado no altar, o novilho estava picado no altar. A palavra fala em Isaías 53, 5, que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Olha o que diz Lucas 22, 19: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Paulo, ensinando sobre a Santa Ceia em 1 Coríntios 11, 24, ele repete essas mesmas palavras de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? E ensina sobre discernir o corpo de Cristo. Em outras palavras, Deus se manifestará onde existe uma igreja
que sabe discernir o corpo de Cristo, e que mantém comunhão uns com os outros, unidade uns com os outros. Enquanto nós não tivermos essa comunhão, essa unidade, esse fogo não pode descer nessa profundidade que foi de Elias, nessa dimensão que foi sobre a vida de Elias. E um dia na glória, se eu sou o causador dessa falta de comunhão, Deus vai cobrar de mim. Por fim, o verso 34, ele diz assim: e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram. E disse ainda: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Aqui fala de governo. E eu vou ser bem rápido, eu não tenho mais tempo. Aqui fala de obediência às instruções. A igreja tem trazido instruções. Olha, faz a primeira vez, parecia loucura, eles não tinham água. Eles tinham água, igreja? Não. Elias falou: pega essa água que vocês têm e joga aí. Jogaram. Joga a segunda vez, mas não tem água. Joga a segunda vez, jogaram. Não perguntaram por quê. Obedeceram. Não falaram: olha, vai faltar água. Obedeceram. Faz a terceira vez, fizeram a terceira vez. Aqui está falando de autoridade, de governo e de obediência. A igreja traz tantos princípios: irmãos, vamos parar de falar, irmãos, vamos parar de criticar, irmãos, vamos parar de murmurar, irmãos, vamos parar, irmãos, vamos orar em línguas, irmãos, vamos meditar a palavra, irmãos, vamos jejuar, irmãos, vamos para a oração, irmãos, vamos para os cultos, irmãos, vamos ter comprometimento com a obra que Deus colocou na nossa mão. Trazemos tantas instruções, elas precisam ser seguidas e praticadas. Quase todos os dias da semana, exceto segunda-feira, exceto algumas segundas-feiras. Quase todos os dias a palavra tem sido pregada neste lugar. Nós precisamos colocar em prática. Pastor, você está falando que a salvação é por obras? Mostra a sua fé sem obras, e eu mostro a minha com as minhas obras, diz Tiago. Olha o que o Tiago diz, Tiago 2, 22, 25. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Temos que ter uma atitude. De igual modo, não foi também justificada as obras da meretriz Raabe, quando acolheu os missionários e os fez partir por outro caminho? Ah, eu tenho fé, irmão. Se não tiver prática, não tem fé. Sinto muito. Ah, eu tenho fé. Se você tem fé, você não acredita que Deus tem um propósito na sua vida? E por que está fugindo dele? Fé sem obras, irmão, não vai vir o fogo da vitória, vai vir o fogo de consumir. Quantos entendem o que nós estamos falando? Deus não responderá a oração nesse nível, nessa dimensão, de quem não pratica a palavra de Deus. Quantos recebem essa palavra? Prometo que eu vou encerrar em 7 minutos. Fique em pé comigo, equipe de louvor. Repita comigo: o fogo caiu. Repita como crente cheio do Espírito: o fogo caiu. De novo: o fogo caiu. Então Elias orou e o fogo caiu. Isso é incrível, querido. O diabo foi derrotado, o verdadeiro Deus foi glorificado, e o fogo caiu. Quando o fogo caiu, por favor, acompanhe o raciocínio aqui que eu vou encerrar. Quando o fogo caiu, aconteceu algo muito mais profundo do que apenas a vitória de Elias, do que apenas a vitória do povo de Deus. Quando o fogo caiu, era a ira de Deus sobre o holocausto. Vou provar para você. Quando o fogo caiu, era a ira de Deus sobre o holocausto. A ira de Deus por causa do pecado da raça humana. Lembra o que eles estavam vivendo aqueles dias? Por causa do pecado da raça humana, era a ira de Deus. Só que ao invés do fogo cair sobre as pessoas,
o fogo caiu sobre o sacrifício. Quando Elias orou, todo mundo era culpado diante de Deus. Não era só Acabe. Não era só o rei Acabe e a sua mulher Jezabel culpada diante de Deus. Era todo mundo culpado diante de Deus. E o fogo deveria consumir todo mundo, deveria consumir os homens. Mas, porém, todavia, entretanto, na sua imensa graça, bondade e misericórdia, ao invés disso, o fogo da ira do pecado, contra o pecado, caiu sobre o holocausto, tanto que lambeu também a água. E aqui tem uma figura tremenda para os nossos dias. Aqui tem uma figura tremenda para os dias de hoje. É que ao invés do juízo de Deus cair sobre mim, eu era culpado. Você era culpado. Ao invés da ira, do juízo de Deus cair sobre mim, caiu sobre Jesus. Sobre o holocausto. Sobre o cordeiro do sacrifício. Cara, isso é tremendo. Graças a Deus. A ira era para mim. Jesus se colocou no meu lugar. A ira era para você. Jesus se colocou no seu lugar. Ele pagou um alto preço por nós. A ira de Deus caiu sobre Jesus. A ira do Pai caiu sobre Jesus. E o sangue de Jesus cobre multidões de pecado. E o sangue de Jesus nos justifica e nos salva da ira de Deus. Você pode me dar um versículo disso, pastor? Vou fazer o seguinte, eu vou te dar 2. Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Uau! João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho, que não o ama, que não pratica a sua palavra, que desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se permanece a ira de Deus, não vai ter resposta da sua oração. Hoje nós vivemos os tempos da graça. A salvação é pela graça. Por favor, acompanhe comigo, já estou encerrando. As respostas às nossas orações também é pela graça. Pela graça de Deus. Mas a graça não me permite viver do jeito que eu quero. A graça me traz responsabilidades. Que responsabilidades? Restaurar o altar da minha vida. Ter o nosso coração mudado. Tirar o coração de pedra, colocar o coração dele. Precisamos nos separar do mundo. Como? Nos abstendo da contaminação de ídolos. Nos abstendo de causar sofrimento ao próximo. E nos abstendo de relações sexuais ilícitas. Terceiro, nós precisamos seguir as instruções e manter a comunhão com Deus e com a igreja. Quando Elias orou, quando ele observou esses princípios, Kilva, o fogo caiu, e ele falou: Deus, eu te peço, responda-me, e o fogo fez assim, uau, consumiu tudo, e o Deus foi glorificado na vida de Elias. Ei, Deus quer ser glorificado na sua vida, Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ser glorificado na sua vida. Ele quer responder num nível e numa dimensão muito grande. Se seguirmos as instruções, quando orarmos, o fogo vai cair. Repita comigo: o fogo caiu. Adore ao Senhor por um instante. Feche os teus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, é com muito temor e tremor que ministramos a palavra essa noite. É com muita submissão ao Senhor e na direção do Teu Espírito
e também na dependência do Seu Espírito. Implante em nós essas verdades. Mostre-nos para nós mesmos. Tire o nosso coração de pedra. Nos dê um coração igual ao seu. Nos torne pessoas puras, mansas e humildes. Toque as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos ajude a andar em santidade. Que o altar da nossa vida seja restaurado com a sua ajuda. Ajuda-nos. Conduza-nos por um tempo novo na sua presença, para um local novo na sua intimidade, para uma revelação nova na sua onipotência, onisciência, onipresença. Que possamos, Senhor, ter o altar da nossa vida totalmente restaurado. Que o Teu fogo venha purificar-nos, venha consumir tudo aquilo que não é do Senhor, para que possa permanecer somente aquilo que é do Senhor. Senhor, nos ajude a nos separar do mundo, dos valores do mundo, do pecado do mundo, para andarmos na Sua presença em santidade. Não queremos ter comunhão com os espíritos malignos, seja consciente ou inconscientemente. Não queremos, Senhor, causar dor e sofrimento em ninguém. Não queremos, Senhor, andar num ilicitude sexual. Purifica-nos, nos perdoe essa noite, nos dê mais uma oportunidade, nos dê mais uma chance, nos ajude e ajuda-nos a andar em comunhão e unidade, lembrando-nos do Calvário, da obra, e que possamos falar da Sua salvação, do amor que há em Cristo. Toque as nossas vidas essa noite, encha-nos com o Teu Espírito, toca o nosso coração, e eu oro desde já abençoando cada irmão, no bendito nome de Jesus.